Eu me chamo Iris, eu sou da cidade de Palmares, Pernambuco, e o meu relato é sobre duas EQMs que eu tive no final de 2015, mais ou menos próximo de terminar minha faculdade, que eu cursava o curso de História pela faculdade aqui da minha cidade. E o que aconteceu foi o seguinte: na época que eu estava cursando, já no finalzinho, eu estava prestes a fazer o TCC, entregar o TCC, enfim. E eu estava com a minha cabeça muito confusa sobre muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E nessa época também eu estava em um relacionamento complicado, que não estava mais me agradando. Então eu estava trabalhando, estudando, relacionamento complicado, tudo aquilo na minha cabeça. E coincidiu justamente com a crise de depressão que eu tive na época, que foi diagnosticado depois, né, que eu vim adquirir também a síndrome do pânico, que eu nem sabia na época o que era isso. E aconteceu que uma certa tarde eu resolvi tomar os remédios para dormir. Eu não sabia que esses remédios eram muito fortes para mim, porque não eram meus, eram do meu padrasto. E eu resolvi tomar esses remédios. Na verdade, eu vinha tomando os remédios naturais, entendeu? Só que eles não estavam fazendo o efeito que eu queria. Então eu pensei, eu vou colocar um remédio mais forte, porque aí eu vou dormir e não vou acordar mais. Eu acho que isso veio justamente da minha depressão, né? Eu inconscientemente quis dormir para não acordar mais. E aí aconteceu de eu tomar esses remédios. Eu entrei no quarto da minha mãe, tomei os remédios que eu não sabia nem onde é que estava, eu comecei a procurar, achei e tomei. Nisso eu fui tomando um, dois e não vi o efeito, aí voltava, pegava mais um pouco, tomava. E o efeito, como muitas pessoas sabem, ele não é imediato, né? Você vai tomando e com o tempo é que vai começando a dar os efeitos. E não comecei a tomar esses remédios, né? Com o passar do tempo, eu comecei a me sentir mal, né? Eu caí, eu tive um... Eu acho que eu comecei a me debater e aí eu comecei a perder os sentidos nesse momento. Foi quando justamente eu comecei a sentir que eu já não estava mais em mim. Como se eu estivesse levitando, saindo dali, e eu começava a ouvir as pessoas ao meu redor, a minha mãe, os vizinhos que foram lá ajudar ela. E eu percebi que eu estava embaixo da cama. Alguma coisa inconsciente me dizia, você está embaixo da cama. Eu não conseguia ver o meu corpo, mas com o passar do tempo, eu vi a minha mãe lá, eu vi quando minha mãe se agachou, e eu tive a noção de que eu estava ali embaixo da cama, e foi quando eu comecei a ficar em desespero, porque eu queria falar e eu não conseguia, eu queria falar, eu tô aqui, tô ouvindo tudo, eu não conseguia falar, não conseguia expressar nenhuma reação. Em seguida, eu lembro que eu fui colocada no carro para ir para o hospital e meu namorado, na época, ele estava chorando muito, ele meio que desesperado, falando, volta, eu tô aqui, tentando me acordar, e eu tentando esboçar algum tipo de reação em nada. E o tempo foi passando, eu lembro que até o pensamento de algumas pessoas que estavam lá no carro, eu conseguia entender o que elas estavam pensando. E elas não estavam falando nada. Só o fato delas pensarem, eu conseguia entender o que elas estavam pensando, né? Teve até um motorista que ele pensou assim: como é que uma menina nova desse jeito se passa para fazer uma coisa dessas? E eu fiquei tipo com raiva daquilo, porque eu fiquei, como é que ele pode falar isso se ele não sabe o que eu estava passando, né? Que foi o motorista que veio levar. Quando chegou no hospital, eu tive um sentimento de como se de despedida. Eu disse, eu acho que agora é a hora que eu realmente, não sei, eu acho que dessa vez eu fiz alguma besteira. E eu lembro que eu senti o meu corpo em contato com a maca, aquela superfície gelada, e eu entrei em desespero. Acho que naquela hora foi o momento que eu pensei, caramba, eu acho que eu vou morrer. E nisso eu ouvi algumas pessoas que estavam vendo, né, acho que o movimento na hora que eu cheguei, algumas pessoas estavam tipo indagando o que aconteceu,
outras falavam, eram muitas vozes que vinham na minha mente, e eu não sabia se eram as pessoas que estavam falando ou se era porque eu estava conseguindo ouvir o que elas estavam pensando. E nisso eu lembro que eu saí literalmente do meu corpo, foi o momento crucial, foi quando a maca atravessou a porta principal do corredor do hospital, que na porta tinha um nome grande, né? Eu não sei se estava em vermelho, mas tinha um nome escrito, emergência. E entramos ali. No momento que entrou a maca, eu já não me vi deitada, porque até aí eu estava me vendo deitada, sentindo o meu corpo deitado, porém eu estava de olhos fechados, mas o meu espírito, acho que ele estava de olho aberto, que ele conseguia ver o que estava acontecendo nas pessoas, né? O movimento das pessoas. Então, quando entramos, eu lembro que eu andei pelo corredor, eu vi as pessoas se movimentando. Nesse momento, eu já não via mais a maca, nem o meu corpo. Eu só vi quando eu atravessei o corredor e, mais adiante, eu sentia que tinha alguém perto de mim, como se fosse uma presença mesmo. Eu não conseguia ver o rosto dele, eu só conseguia ver os pés. E eu lembro que ele estava com uma roupa branca que vinha na altura do calcanhar. E aí eu fiquei me indagando, fiz, será que é um médico que está aqui? Mas ao mesmo tempo ele falava comigo sem mexer a boca. Eu sentia que ele estava falando comigo através da mente. Porque ele me dizia para ir adiante. E ele não pegava na minha mão, nada, eu só estava andando com ele pelo corredor. E eu estava sentindo uma sensação de que eu estava me despedindo de alguma coisa. Que eu não sabia o que era, eu só sentia assim, eu acho que eu vou para algum lugar, mas que não era definitivo, entende? E nisso a gente andou por esse corredor, mais adiante eu vi uma mulher com uma roupa de hospital e com um prontuário na mão, e eu lembro que ela olhou para mim e fez assim, com aquele sorriso meio de canto de boca, aí fez assim, Iris, você tá querendo entrar no Santo do Tempo? E eu fiquei assim, meio surpresa, eu falei, vou entrar no céu? Como assim? Aí eu lembro que ela abriu uma porta do lado dela e eu achei que essa porta ia dar para um outro quarto. E nisso eu vi um jardim que a grama do jardim parecia ter vida, né? Não era como aqui. Era difícil de explicar. É uma grama verde, bonita, uma grama que não era como se fosse aquelas gramas superficiais, porém com vida. E nisso eu entrei dentro desse quarto, que na verdade era um jardim, quando eu cheguei era um jardim, e nisso eu vi uns animais. Era um jardim tão grande, assim, tão imenso, porém o que eu foquei mesmo foi os animais, porque entre eles tinham 3 leões, que 2 eu percebi que era fêmea, um era macho, e eles veio na minha direção, como se ele tivesse ouvido o chamado da pessoa que estava do meu lado, que eu imagino que seja um anjo. E quando eles se aproximaram de mim, um deles fez como se estivesse correndo, né, para me atacar. E quando ele chegava perto de mim, ele parava e ficava. E aí o senhor que estava do meu lado, ele falou assim: toca nele, faz um carinho nele. E aí eu fiquei, no meu pensamento, eu pensei assim: não, ele vai devorar minha mão se eu for tocar nele, né? E quando eu estendi a mão para tocar nele, ele fazia como se fosse me morder e depois recuava a cabeça. E eu ficava pensando, ele tá fazendo isso para me fazer medo, né? Me provocar medo. E nisso eu lembro que eu passei uns minutos ali com esse animal. Eu lembro que ele ficava me rodeando, né? E eu não entendia muito bem o sentido daquilo. Eles fingiam que iam me devorar e depois eles paravam e brincavam e ficavam como se fossem animais dóceis de casa, doméstico. E então o leão falou assim para mim: agora você vai e você, onde estava um outro leão, né, que estava, eu lembro que ele falou, tem um leão que está preso e eu quero que você vá lá e solte. E aí ele me deu uma chave, eu lembro que ele abriu a mão assim e tinha uma chave na mão dele e ele falou, eu quero que você abra e solte ele.
E eu lembro que eu não quis abrir pegar a chave da mão dele, eu não sei porque me deu uma sensação de medo. E no meu lado, ele estava aqui do meu lado direito, no meu lado esquerdo aparecia um outro ser com a roupa toda escura, muito. Eu tive a sensação de que fosse talvez um anjo da morte, eu não sei. Só sei que ele veio na minha direção e ele tomou a chave que estava na mão do outro ser, do outro, que era o que estava de branco, que parecia um anjo, e ele tirou a chave, como se ele dissesse assim: ela não tem fé, ela não tem coragem. E aí ele tomou a chave da mão desse ser e foi em direção a um tipo de jaula que ao mesmo tempo era um mausoléu. E lá, quando eu me aproximei um pouco para ver quando ele ia abrir, tinha um leão todo ferido, com marcas assim pelo corpo, e eu não sei se a cabeça também estava machucada, ele era todo preto, todo ferido. E eu lembro que esse anjo negro, ele abriu essa jaula. No momento que ele abriu, o meu corpo, o meu espírito foi sugado de volta. Eu consegui sentir como se tivessem pegado nas minhas costas alguém e puxado. Na hora que me puxou de volta, eu caí em cima de um monte de pedras, como se eu estivesse em pleno mar, em alto mar, e tivesse uma tempestade muito grande acontecendo ao meu redor. E eu lembro que quando o meu corpo, quando minha alma caiu nesse lugar cheio de pedra, de rocha, eu comecei a escutar umas batidas de festa. Muita gente, como se fosse uma aglomeração muito grande. E aí eu conseguia ver pessoas conhecidas mesmo, indo em direção ao mar. E eu estava gritando de cima das pedras. E eu falava assim: não, não é para vocês virem, porque vocês vão morrer. E aí eles não conseguiam me ouvir por conta do barulho das batidas, como se fosse uma grande festa. Uma E música que eles tava tocando? estavam, é, e eles estavam muito brancos, brancos pálidos, como se estivessem doentes, como se fossem zumbis, a verdade. E eu consegui identificar o meu padrinho entre essas pessoas, consegui identificar alguns amigos meus. E eu fiquei muito desesperada, assim, meu Deus do céu, eles não estão me ouvindo. E eles entravam dentro do mar, e eu morrendo. Porque, mesmo que eu tentasse alertar, eles não. Então, assim, na minha percepção, esse leão que foi solto era a morte. Quem soltou ele foi um anjo da morte. Então, esse leão seria um vírus, seria algum tipo de. Alguma coisa que viria a acontecer, porque muita gente morreu, muita gente não estava dando ouvido, e eu estava falando, e dizendo assim: não entrem no mar, porque vocês vão morrer, entendeu? Mas o barulho do som era muito alto, eles não conseguiam me ouvir. Então, depois disso, passam alguns minutos, e eu me vi novamente naquele jardim. Só que ele já estava mudado. Em vez dos animais, eu vi uma montanha lá longe. E eu lembro que o ser que me acompanhou, ele não tinha me deixado. Mesmo quando eu estava em cima das pedras, é como se ele tivesse ali o tempo todo, porém ele não tivesse se mostrado. Mas alguma voz dizia assim: calma, você não vai morrer. Você vai passar por isso. E quando eu voltei para esse jardim, ele já estava do meu lado novamente. E aí ele disse: aqui é o momento que você vai se encontrar com alguém. E ele falava isso pelo pensamento. E eu sentia que, como se fosse um, um encontro marcado mesmo, sabe? Que tinha que ter passado por aquilo, que eu teria que ter passado pela fase de quase morte, para que eu pudesse encontrar com aquela pessoa e entendesse por que eu estava me deixando sucumbir pela depressão. Uhum. E nesse momento eu vi um homem. Na verdade, essa montanha estava muito longe, porém a luz que ele emanava era tão forte que eu consegui identificar que tinha um homem lá em cima. Né? Eu não sei explicar, eu só sei que ao subir essa montanha tinha várias flores ao redor.
Eu lembro que essas flores, eram balançavam assim, ficavam se balançando, como se estivesse cantando, e uma música muito bonita vinha, era uma música que eu nunca tinha ouvido aqui. Era uma música suave, como se fosse aqueles instrumentos que você ouve de mantra, não tem? Mantra, Aquele som. E eu fiquei pensando, caramba, eu nunca vi Rosa cantando, Flor cantando, né? E nisso eu lembro que o anjo falou assim pra mim, ele tá te chamando. Na hora que o anjo falou assim, ó, ele tá te chamando, eu ouvi nitidamente a voz desse ser superior, muito superior, porque ele parecia que comandava tudo ali, parecia que ele que fazia tudo ali se movimentar, tudo ter vida. Então, existia um tipo de hierarquia que eu senti, e eu vi quando ele falou, vem, mas aquela voz calma, bonita, e eu fiquei pensando, eu fiquei com tanta vontade de chegar perto dele, que eu fiquei me sentindo inferior. Não sei explicar, eu disse, meu Deus, é como se eu não fosse digna de chegar perto, entendeu? E ele falou, vem, e o anjo falou, ele quer que você vá até lá. Eu lembro disso porque foi a parte mais importante e foi a parte que eu senti que eu tinha uma escolha. Eu acho que eu tinha uma escolha ali e me foi dada a opção de escolher. Porque eu lembro que eu não quis subir e eu falei assim, as minhas pernas estão muito... Eu sentia uma moleza nas minhas pernas, eu não conseguia mexer as minhas pernas. Então, mesmo que eu quisesse ir, eu sentia que eu estava com minhas pernas duras, que eu não conseguia movimentar, como se elas estivessem bambas, assim, eu podia cair, entendeu? Era algo meio surreal, porque ao mesmo tempo que eu queria estar lá, eu queria subir a montanha, dentro de mim dizia assim, você não está forte, você não vai conseguir subir. Porque eu acho que para chegar perto dele, eu tinha que ser muito merecedora. Uhum. E nisso, eu lembro que eu não olhei para ele, e eu lembro que eu falei no pensamento, eu falei assim, eu não vou conseguir subir a montanha, porque eu estou muito fraca. E nessa hora foi quando eu voltei. Eu lembro que, eu não lembro de ter sido sugada novamente, eu só lembro de eu ter voltado aos poucos. E aí eu comecei a ouvir algumas pessoas que estavam na sala do hospital. Eu comecei a ouvir quando a médica, a enfermeira, eu lembro dela, ela ficou me chamando, Iris, você tá me ouvindo? Iris. E eu lembro que eu fui acordando, e aí eu perguntei. Só que quando eu comecei a acordar, eu comecei a sentir muita dor na garganta, porque eu tava com um aparelho na garganta, e esse aparelho, ele não sei se ele cortou dentro da minha garganta, só sei que eu tava com muita dor. E eu acordei e ela ficou me chamando, né? Quando eu abri os olhos, ela falou, olha, você teve uma paralisia pulmonar. Você lembra o que aconteceu? Você quer me contar? E eu falei, não, só tomei os remédios que não estavam fazendo efeito de imediato e depois eu apaguei. E aí ela falou, olha, sua mãe tá lá fora, preocupação, você vai ficar boa, você vai ficar, acho que uns 3 dias aqui com a gente. E eu falei, não, eu quero ir embora, que eu tenho que apresentar meu TCC, eu tô me formando. E eu nem parei para pensar naquela experiência que eu tive, nem nada, muito menos na gravidade do caso, né? E eu falei, não, eu tenho que ir embora, porque eu tenho que apresentar, hoje eu tenho aula. Eu fiquei, né? E ela falou, não tem condição de você ir, o médico não vai lhe dar permissão de voltar para casa. E então eu comecei a entrar em pânico, né? Porque o meu medo, o que desencadeou o meu medo foi o medo de ser reprovada. Porque meu pai, ele tinha jogado todas as expectativas sobre mim, né? Ele estava pagando a metade da faculdade, eu estava pagando a outra parte, mas eu não queria decepcionar. Queria terminar e exercer minha profissão, então tinha toda uma pressão em cima de mim também, e eu fiquei com muito medo. E eu lembro que eu comecei a bater com o pé na maca, a gritar muito dentro do hospital, gritava.
porque eu queria ir embora, eles não queriam me deixar voltar para casa, né? E aí o médico, ele veio falar comigo, e ele disse, ó, Iris, eu não posso liberar você, porque se eu liberar você, você pode ter até um problema no coração, porque o remédio afetou seu coração, ele deu arritmia cardíaca, você chegou aqui com batimento, eu não sei se ele falou que estava muito acelerado, além do que era, né? Só sei que ele falou para mim que ele não poderia me liberar naquele momento, né? E eu lembro que eu comecei a chorar e pedir para ele me deixar embora, fazer um teatro todo, porque a minha preocupação era justamente terminar a minha prova e receber, fazer tudo como era. E eu lembro que ele não quis deixar, minha mãe entrou, né, na sala, porque ela ouviu meus gritos, que eu estava gritando muito. Eu estava indo contra até o que o enfermeiro estava me pedindo, né, que é para eu ficar tranquila, calma. Aí eu lembro que na hora que ele se distraiu, eu estava amarrada na maca. Eu percebi que eu tinha ficado todo o tempo em cima do meu braço, onde estava o soro, né? Que eles tinham colocado o soro, e justamente em cima do braço começou a inchar, ficar vermelho. E eu senti que eu tinha espremido a minha veia e o meu braço estava doendo muito. Então, assim, durante a queima eu não senti dor. E depois que eu voltei mesmo em mim, foi que eu comecei a ter muita dor no braço. Porque meu braço estava inchado, a veia estava inchada e meu braço ficou todo vermelho. Quando eu voltei para casa, eu ainda tomei remédio analgésico porque ficou doendo muito. Eu fiquei um tempo com um braço meio adormecido, sabe? E depois de muito pedir, a minha mãe falou com o médico, se responsabilizou, assinou lá um papel para que ele pudesse me liberar para que eu pudesse voltar a estudar. E mesmo assim, ele me liberando, eu não consegui voltar para as aulas, porque eu tive 2 crises depois de pânico, eu não conseguia sair de casa. O que mais me marcou durante todo esse trajeto foi que antes dessa EQM eu tive uma preparação. Uma semana antes eu tive uma outra EQM, só que bem curta, como se fosse mesmo uma preparação para o que viria, né? Porque eu já estava sentindo alguns efeitos, que eu já estava ficando em pânico, já estava voltando a ter crise de ansiedade, e eu estava na casa de uma amiga minha, e até ela falou assim para mim, Iris, não sei te explicar, mas eu acho que vai acontecer alguma coisa contigo. Na primeira QM, eu estava em casa dormindo, eu ia para a faculdade às 7 da noite, e aí deu um sono em mim de tarde, que eu não costumo dormir à tarde assim, né? Eu sempre durmo pela manhã, quando eu ia para o trabalho, voltava, porque à tarde eu sempre tirava o dia para estudar, às vezes eu nem comia muito, que é para não dar fome, não dar sono, né? A mil, foi a época que eu não tinha tempo para nada, era de manhã trabalhar, à tarde estudar, fazer trabalho e à noite ir para a faculdade. E eu ainda peguei um outro trabalho, de 2 vezes na semana, então assim, eu estava sem tempo para nada, e aí misturou um relacionamento complicado que eu tive e só veio a desencadear mais ainda. Então, eu estava dormindo. Quando eu dormi, eu lembro que bateu aquela sonolência, e quando eu caí na cama, foi um sono meio que induzido. Eu sinto que, como se eu realmente precisasse dormir ali, para que eu me preparasse. E quando eu caí na cama, eu lembro que eu abri os olhos, eu estando dormindo, eu abri os olhos espiritualmente, e eu vi uma mão descendo do teto. Uma mão descia e ela entrava dentro da minha barriga e puxava minha alma. Só saí do corpo e fiquei andando pela casa. Eu vi minha mãe assistindo TV, porque ela morava em outra casa do lado. E eu lembro que eu saí da minha casa e fui até a casa dela. E quando essa mão entrou na minha barriga e puxou o meu espírito, e eu fiquei sentada na cama sobre o meu corpo, e eu tentava gritar, tentava falar, e não saía a voz. Eu não conseguia ouvir minha voz. E quando eu me virei de costas, aí eu vi o meu corpo lá deitado na cama. E eu fiquei em desespero. Eu falei, como assim? Né? Eu nunca tinha passado por isso. E aí eu levantei da cama, eu fui na cozinha, eu fui no banheiro. E eu fiquei desesperada dentro de casa, porque eu estava vendo que eu estava dormindo ali na cama. E eu fiquei pensando, isso deve ser um sonho. Sabe quando você tem aquele sonho super real, que você
pensa que tá mesmo acordado. E eu falei, como é que isso pode ser uma projeção astral também, né? Que eu já, depois de um tempo, eu estudei sobre o assunto e descobri que é possível você ter uma projeção, sair do corpo e ser uma projeção lúcida, né? Que você vê tudo, e quando você volta, você lembra. Então, minha família, minha mãe é pastora, eu nunca pensei que isso fosse possível, né? Então eu saí, comecei a andar pela minha casa, porque eu morava só na época, e em desespero eu disse, eu vou pra casa da minha mãe, porque vai que eu tenha morrido, ela não vai saber, eu vou ter que falar pra ela, né? E aí eu saí, eu lembro que eu saí pela porta dos fundos, em vez de sair pela porta da frente, eu saí no desespero, saí pela porta do fundo mesmo, e fui até a casa da minha mãe. Eu lembro que eu já cheguei na sala dela, não passei pelo terraço, cheguei na sala, e eu vi ela sentada assistindo TV. Ela sentada assim no sofá, vendo a TV, e eu lembro que eu fiquei, mãe, gritando, mãe, eu tô aqui, olha, vai lá em casa. Eu ficava falando isso, vai lá em casa que eu tô precisando da senhora. E eu ficava falando com vontade de chorar, uma vontade de gritar, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que eu morri mesmo? Porque minha mãe não tá me ouvindo, eu vi meu corpo lá na cama, o que que tá acontecendo? E eu fui atrás dela, e eu fiquei chamando ela, falando para ela ir na minha casa, porque eu tava precisando dela. E o mais interessante, né, é que a minha tia, que mora na Paraíba, ela sentiu eu chamando ela, né? Nessa hora ela ligou, não no mesmo dia, mas depois ela ligou para minha mãe e perguntou se eu estava bem. Porque ela disse, Iris, eu ouvi Iris gritando, chamando meu nome. E eu fico meio emocionada. Porque ela... Iris está passando por algum problema. Ela me criou, né? Até os 3 anos de idade. Então eu tenho ela como se ela fosse minha mãe. E tudo que eu sentia, se eu tivesse mal, alguma coisa estivesse acontecendo comigo, ela podia estar muito longe, ela sentia, ela me ligava, né? E aí esse é um detalhe para acrescentar, né? Porque ela sentiu de longe, ligou para minha mãe e perguntou se eu estava bem. Então, eu fiquei chamando a minha mãe nesse dia. Eu lembro que ela não ouviu. Eu fui na cozinha, abri a geladeira. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu sei que eu fui na cozinha, abri a geladeira. E depois eu lembro que eu voltei para mim, pro meu corpo, e eu apaguei. Eu voltei. Nisso que eu voltei, eu abri o olho na cama e eu fiquei, ufa, meu Deus do céu, foi um sonho. Aí eu pensei, foi um sonho, foi um sonho. E ao mesmo tempo aquela sensação estranha de que não foi um sonho, que foi muito real, que eu comecei a ficar assustada porque eu senti que aquilo não foi um sonho. E aí eu fui e disse, eu vou na casa da minha mãe agora, porque se foi um sonho, ela não vai estar daquele jeito. E aí eu lembro que eu coloquei eu lembro que eu tava com a roupa, eu saí toda desarrumada, a primeira roupa que eu vi, eu botei, amarrei o cabelo assim e fui. E quando eu cheguei lá, ela tava exatamente com o mesmo vestido, que ela usava um vestido estampado marrom, sentada assistindo TV. Isso de tarde. E ela tava meio que cochilando assim no sofá quando eu cheguei. E eu assustei, mas ela tá fazendo o quê, mãe? Ela tava assistindo. Aí eu olhei quando eu olhei pra roupa dela, eu tive uma sensação de déjà vu, e eu fiquei agoniada. Aí eu falei, mãe, eu tive aqui. Eu chamei tanto a senhora não me ouviu. Aí ela, não, você não veio aqui não. Como é que você veio aqui se o portão tava fechado? Aí eu falei, não, eu vim aqui, falei com a senhora, e a senhora ficou me ignorando, falando que não olhando pra TV. E ela, não, você não esteve aqui. Aí eu fui e contei pra ela, né? Falei que eu senti uma mão puxando minha alma. E fora que foi 2 tentativas, ela puxou a primeira vez, eu abri a boca e gritei. É porque eu sentia que eu estava sendo invadida. E o meu medo foi que fosse um espírito ruim, que fosse um espírito trevoso que estivesse tentando tirar minha alma, né? Logo veio isso na minha mente. E eu gritei, com aquele grito de socorro, um grito abafado, e aí eu voltei de volta para o meu corpo. Na segunda tentativa foi que eu consegui sair literalmente do corpo. Então, eu acho que essa retirada, eu acho que esse desprendimento do corpo foi meio brusco, né? Que eu fui pega de surpresa, não entendia. Então, eu fiquei com muito medo de morrer. Na primeira semana, né? Fiquei com isso na minha cabeça. Eu não sei se... Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu passei a semana inteira pensando
depois de 3, 4 dias foi que eu comecei a esquecer mais, né? Eu disse, não, pode ter sido uma coisa, um sonho, uma coincidência. Porque minha mãe também costumava usar aquela roupa quase sempre, né? Então eu disse, não, pode ter sido um sonho. Mas depois voltava aquelas perguntas, mas como é que foi um sonho, se foi no mesmo dia, do mesmo jeito? É muita coincidência, né? Como se alguém dissesse assim, não foi com um sonho, né? Você pode imaginar que tenha sido outra coisa. E ficou isso na minha cabeça. E logo depois de uma semana, eu tive essa segunda EQM.